Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo 18. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 6. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim na palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se vocês podem, levanta as suas mãos o mais alto, em nome de Jesus. E com as suas duas mãos levantadas, libere para Deus o seu melhor glória nessa noite. Agora pega na mão de quem está do seu lado, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tu és. Nós estamos aqui por tua causa, Pai. Nós só estamos aqui porque os teus planos não podem ser frustrados. Deus, eu creio no meu coração que é da vontade do Senhor que estivéssemos aqui hoje. Eu quero lhe pedir, Pai, faz descer sobre nós o céu. Repreende todo ladrão de semente, toda ave de rapina, toda distração, Pai. Lança por terra todo impedimento, Senhor. Pai, que todo demônio possa cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. E que o nosso coração seja o alvo da tua graça. Se revela para nós, Pai. Eu te peço, toma a minha vida, coloca na minha boca as tuas palavras e faz aquilo que lhe apraz em nome de Jesus. E você concorda? Diga amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu confesso que estou bastante feliz por essa oportunidade. Nós estamos aqui por causa de Cristo e somente Ele merece todo o nosso louvor e também toda a nossa gratidão. Que Deus abençoe a pastora Edith, um privilégio estarmos juntos. Eu me lembro que há uns dias atrás eu ministrei no congresso da pastora Marisete. Aí após eu ter pregado, a minha tia estava comigo, né? A minha tia é minha mãe na fé. A gente foi sair para lanchar e ela falou assim para mim: Thalisson, aquela moça que estava no altar, ela gostou muito da palavra que você deu. E Deus ministrou ao meu coração que em breve você vai estar pregando na igreja dela. E hoje estamos aqui, né? Porque o Deus que promete, Ele cumpre. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Eu trago um abraço do meu pastor, o pastor Giliardi Viana, a pastora Daphne Rios, a minha amiga missionária Ariane, que foi o contato de Deus para que estivéssemos aqui. Muitas pessoas falam muito bem dela para mim, né? Fala que ela tem muito de Deus na vida. Que Deus te preserve e te abençoe em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém aí. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos hoje é um texto que revela com muita profundidade o amor e o cuidado de Deus para com o seu povo. Jeremias capítulo 18 nos conta a história do vaso e também do oleiro. O vaso representa Israel, o oleiro representa Deus. No versículo de número 3, Jeremias falou que o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas que o vaso estava sobre as rodas. Para o vaso ficar pronto, ele passa por 3 processos. O primeiro processo
o oleiro tira o vaso da lama. O segundo processo, o oleiro coloca o vaso sobre as rodas, lugar de preparo. E o terceiro processo, o oleiro coloca o vaso no fogo. Israel foi tirada da lama. Quando Deus tirou Israel do Egito, o Egito representa a lama, Canaã representa o lugar do preparo. Jeremias foi levantado por Deus antes do cativeiro. Só que Jeremias continuou profetizando durante o cativeiro. Israel passou a ser moldado por Deus. Só que Israel passou por um momento onde ela foi quebrada. Thalisson, quando que Israel foi quebrada? Israel se quebra no momento em que eles são levados cativos para a Babilônia. Você pode observar o texto, que não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. Deus levantou profetas para alertar Israel: se vocês continuarem desse jeito, a minha mão vai pesar sobre vocês. Se vocês continuarem vivendo em seus pecados, eu me afastarei de vocês. Só que Deus está falando e o povo não está ouvindo. E por isso Deus decidiu levar o povo para a Babilônia. Jeremias foi um profeta que profetizou antes do vaso se quebrar e profetizou depois que o vaso se quebrou. Só que Jeremias foi escolhido para ser profeta. Pastora, só que Jeremias não era filho de profeta. Jeremias é filho de sacerdote. E na lei está escrito que todo filho de sacerdote deve ser sacerdote. O sonho de Jeremias nunca foi ser profeta. O sonho de Jeremias sempre foi ser um sacerdote. Só que Jeremias teve um encontro com Deus. E quando Jeremias tem um encontro com Deus, nada permanece do mesmo jeito. Eu me lembro da frase de A.W. Tozer que diz: nenhum homem permanece o mesmo depois que Deus põe a mão nele. Deus colocou a sua mão sobre Jeremias quando Jeremias ainda era uma criança. Quando Deus apresenta o seu chamado a Jeremias, Jeremias ele fica assustado e Jeremias começa a dizer: eu não posso ser isso, eu não posso ser profeta, porque eu não passo de um menino, eu não passo de uma criança. Aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo que eu te mandar, você falará. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, você não precisa ter medo de nada, porque se você entrar dentro do propósito, a presença vai entrar dentro de você. Jeremias, se você estiver no centro da minha vontade, eu vou comprar as suas brigas. Se você estiver no centro da minha vontade, eu vou te levantar e te usar na terra. Eu aprendi uma coisa: o lugar mais seguro para estar é dentro do propósito de Deus. Já dizia Davi na oração dele: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, não existe lugar mais seguro do que dentro do propósito de Deus. Mas em contrapartida, o lugar mais perigoso para se estar é fora do propósito de Deus. Por que, pregador? Porque a Bíblia mesmo explica isso, que Deus é um Deus de perto, mas Deus também é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto para quem está dentro do propósito, mas Deus é um Deus de longe para quem caminha fora da vontade dele. Mas eu estou pregando para alguém nessa noite que está dizendo: é muito melhor ter Jesus do meu lado do que ter Jesus longe de mim. Eu não vou perder tempo fora, eu vou entrar no propósito dele para minha vida. Aleluia, Jesus. Jeremias está dizendo: eu não posso porque eu sou menino. Jeremias está dizendo: eu não posso porque eu sou fraco.
Jeremias está dizendo: eu não posso porque não sei falar. Mas parece que eu vejo Deus dizendo: Jeremias, fica calmo, rapaz. Deus, por que é que eu tenho que ficar calmo? Porque é o seguinte: antes que te formasse na barriga da sua mãe, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu já tinha te escolhido para ser profeta. É Jeremias dizendo: eu sou fraco, mas Deus está dizendo antes. É Jeremias dizendo: a minha família vai ser contra o meu chamado antes. É Jeremias falar: Deus, eu não tenho condição nenhuma de viver a sua promessa, e Deus está falando antes de você nascer, antes de você existir, antes do seu pai e da sua mãe pensar na sua existência, antes de você se sentir fraco, você já estava dentro do coração de Deus. É por isso que a oração de Davi no Salmo 139 é: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos cada um dos meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles existia. É Deus dizendo: antes de você nascer, eu já conheci a sua história, eu já sei o que está preparado ao seu favor e o que está preparado contra você. Por isso, não perca tempo caminhando sozinho, rapaz. Começa a caminhar com o Espírito Santo, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Glória a Jesus. Eu sinto no meu espírito, pastora, que tem alguém aqui igual Jeremias, porque tem alguém aqui colocando desculpa. Tem alguém aqui dizendo que não tem capacidade. Tem alguém dizendo: quando eu chegar dentro da minha casa, eu não vou ver a minha família no altar, mas eu vou ver quem eu amo na mão do diabo. Eu vou ver briga todo dia dentro de casa. Meu querido, tudo que Deus está dizendo para você nessa noite é antes. Aleluia, Jesus. Jeremias foi escolhido como profeta, só que Jeremias é filho de sacerdote. Jeremias, ele tem um sonho. Pega na mão desse crente bonito do seu lado aí. Se não tem ninguém bonito, ilude quem está do seu lado, oh glória. Mas diga para esse crente: Jeremias tem um sonho, e o sonho de Jeremias é se tornar um sacerdote. Pastora, só que no meio do sonho Deus tem um propósito. Jeremias tem um plano, porém Deus tem um propósito. Eu vou falar de novo porque eu arrepiei. Jeremias tem um plano, mas Deus tem um propósito. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, porém o propósito de Deus prevalecerá. A grande verdade é que se Deus não destruir seu plano vai te destruir. A grande verdade é que se Deus fazer tudo o que você quer que Ele faça, provavelmente você não vai aguentar. Talvez eu estou pregando para alguém que está dizendo: de lá para cá eu tentei do meu jeito e só quebrei a cara. De lá para cá eu planejei coisas e tudo aquilo que eu planejei deu errado. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu estou destruindo o seu propósito, para o seu propósito não te destruir. Porque o plano que eu tenho para você não vai te matar. O plano que eu tenho para você, Ele vai te levantar. Ele vai curar você de verdade. Deus está fazendo o plano de Jeremias dar errado, para que o propósito de Deus na vida dele desse certo. Diga para quem está do seu lado: quando você caminha com Deus, Deus te protege para proteger o propósito dele na sua vida. Então não perca seu tempo fugindo. Caminha com o Espírito Santo. Jeremias, ele aceita o seu chamado.
Quando Jeremias aceita o chamado e se rende, Deus coloca um fogo dentro do coração de Jeremias. E alguém pergunta: Jesus, que fogo é esse? Jesus fala: Ele fala como eu falo, Ele é poderoso como eu. O nome desse fogo, Espírito Santo. E eu escuto Jesus falar no meu coração que o mesmo fogo que Ele colocou dentro no coração de Jeremias, Ele colocou dentro do seu coração também. Só que quando eu falo sobre fogo, eu me lembro do que Deus disse em Levítico capítulo 6. A profecia de Deus é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Porém o sacerdote todos os dias precisa tirar a cinza e trazer lenha. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia nos ensina que quem coloca o fogo é Deus, mas quem precisa manter o fogo aceso é o sacerdote. Eu vou falar outra vez, pastora, quem colocou o fogo dentro de nós foi Jesus, mas a responsabilidade de manter esse fogo não é de Deus, é nossa, é minha, é sua. O problema é que muitas vezes estamos clamando por fogo, e não é ruim. Deus, Ele tem prazer em nos encher com a presença dEle. Só que tem pessoas que chegam no culto como esse, vê o pregador pregar, vê o cantor cantar, vê o coral ministrar, senta na cadeira e pergunta: cadê o fogo que eu não vejo? Cadê o fogo que eu não estou sentindo? Cadê o arrepio que eu não estou conseguindo sentir? Você olha para o altar e pergunta onde está o fogo. Aí Deus está olhando para você e pergunta: minha filha, onde é que está a lenha que você não trouxe? Você pergunta onde está o fogo, mas eu te pergunto onde está a lenha. Você pergunta onde está o avivamento, mas eu te pergunto onde está a oração que você não faz mais. Aonde está o seu primeiro amor? Cadê aquele devocional que você tinha comigo antes? Nós estamos clamando por fogo, mas Deus está te perguntando: onde é que está a lenha, minha filha? Onde é que está o sacrifício, rapaz? Volta a trazer lenha que eu volto a trazer fogo. Volta a me buscar que você vai ser avivado. Eu estou pegando para alguém aqui, pastora, que está dizendo no coração: eu tenho saudade de ver Deus me usar como Ele me usava. Eu tenho saudade de ver Deus fazer o que Ele fazia antes. Mas Deus está lhe respondendo: eu também tenho saudade de você. Eu também tenho saudade do crente que você era. Eu também tenho saudade da forma que você me buscava. O diabo tem tentado esfriar teu coração, mas eu trago uma profecia de Deus para alguém aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração, e eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Você pode levantar as suas duas mãos aí e glorificar a Deus. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Diga para esse crente: o fogo, diga, o fogo é o Espírito Santo. Já o nosso coração é o altar. Pergunta para esse crente: vai deixar o fogo apagar ou vai se levantar para ser avivado? Pergunta para ele: vai deixar o fogo apagar ou vai voltar a orar de madrugada? Vai deixar o fogo apagar ou vai voltar a trazer lenha? Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu não vou morrer frio. Deus não me tirou do mundo para permanecer do jeito que eu estou. Eu vou voltar para o primeiro amor e vou trazer lenha para o altar.
Glória a Jesus. Elemia Suricandarábia. O fogo foi colocado no coração de Jeremias. E Jeremias começou a caminhar com Deus. Meu Deus, bata no peito e fala: o fogo que está dentro de mim, ele tem vida. E a prova disso é a história de Jeremias. Missionária Ariane, eu sei que você é profeta. Jeremias, ele era profeta de Deus. E por ser profeta de Deus, ele era odiado pelo mundo. Porque o mundo não ama a igreja. Porque o Cristo que está dentro da igreja irrita os demônios que habitam lá fora. Jeremias, ele foi odiado pelo mundo. As pessoas detestavam Jeremias porque ele pregava a mensagem de Deus. Glória a Deus. As pessoas odiavam Jeremias porque ele entregava a palavra de Deus. Até que Jeremias foi jogado no calabouço. Até que um dia Jeremias falou: eu não quero mais pregar. Eu não quero saber de ser crente mais. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não vou pregar mais. Eu não quero pregar. Mas mesmo não querendo pregar, eu não consigo parar. Jeremias, você quer parar, mas se você quer, por que é que você não consegue? É porque as suas palavras, elas ardem em mim como um fogo trancado em meus ossos. Ela é massuricandarabahássia. É Jeremias dizendo: eu estou querendo parar, mas ele não deixa. Eu estou querendo me esconder, mas tem um fogo dentro do meu coração dizendo: você é meu, rapaz. É Jeremias dizendo: eu estou querendo desviar, mas tem uma presença inflamando o meu coração. Suriacandarábia. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Remanassuricandarabahassoria. Diga para esse crente: nem para desviar a gente presta mais. Antes de Deus colocar o fogo em nós, até dava para ficar desviado, mas desde o dia que o fogo foi colocado dentro do nosso coração, nem para desviar a gente presta. Você pode ir para a balada, na balada Deus vai chamar você. Você pode ele acaba dar a súria, onde você quiser correr, o fogo vai arder no seu coração, porque você é de Deus, a sua vida é de Deus, o seu ministério é de Deus. Esse fogo impediu Jeremias de desistir. No capítulo de número 18, isso aqui é muito forte. Jeremias disse: veio a mim a palavra do Senhor: levanta e desce a casa do oleiro. A direção de Deus é: levanta e desce. Deus quer levar Jeremias aonde ele nunca foi. Deus quer fazer Jeremias ver o que ele nunca viu. Deus quer fazer Jeremias viver aquilo que ele nunca viveu. Mas para isso, primeiro Jeremias precisa se levantar. E depois de se levantar, ele precisa descer. Tem alguém recebendo essa palavra aí? Jeremias, eu quero fazer você viver promessa. Jeremias, eu quero te levar aonde você nunca foi. Jeremias, eu quero ganhar toda a sua família através de você. Ela é baraçúria, mas tem um preço a ser pago, rapaz. Você precisa se levantar e precisa descer. Aleluia. Essa foi a direção que Deus deu a Jeremias. E quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, ele vê o oleiro moldando o vaso sobre as rodas. Eu disse agora há pouco que o vaso passa por 3 processos. Quantos processos? Não, gente, coloca cuscuz aí. Quantos processos? O vaso passa por 3 processos. Eu vou repetir outra vez. O primeiro processo, ele é tirado da lama. Só que ele não é tirado da lama e colocado no lugar de destaque, porque ele não está pronto.
ele é tirado da lama e colocado em cima das rodas, lugar de preparo. E depois de ser colocado nas rodas, o vaso é colocado no fogo. O primeiro processo, ele é tirado da lama. Então Jeremias está vendo um vaso, e quando ele chega, o oleiro já estava trabalhando. O oleiro não começou a trabalhar quando Jeremias começou a ver. Antes de Jeremias ver, o oleiro já estava trabalhando há muito tempo. Diga para quem está do seu lado: antes de você ver, o oleiro já estava trabalhando. O vaso é tirado da lama. A lama não é um lugar bom. Ela é Massuricanda Arábia. A lama não é um lugar confortável. A lama não é um lugar provável. Mas foi o lugar que Deus arrancou o vaso. Foi do lugar da onde Deus te arrancou também. É Massuricanda Arábia. Só que o vaso está sendo moldado. O vaso não é massageado. O vaso é moldado. O vaso está sendo moldado pelo oleiro. E quem está de fora não entende o processo do vaso. Quem está de fora, não entende o processo que o vaso está passando. Tem alguém olhando para o vaso na olaria e dizendo: eu não entendo. Por que é que ele permanece na mão do oleiro? Por que é que ele permanece aonde está? É alguém lá fora que não entende o seu processo, que está olhando para você e dizendo: eu não entendo por que ele se dedica tanto. Eu não entendo porque está na igreja. Mas você entende porque você sabe de onde Deus te arrancou. Pastor, eu prego sobre isso porque eu tenho que lidar com isso. Graças a Deus, Deus tem me levado em alguns lugares pela misericórdia dele. E eu trabalho lá no shopping, a Ariane sabe. E eu não deixo de pregar por causa do trabalho. Porque para mim falar de Jesus não é sacrifício, é um privilégio. Esses dias chegaram em mim e falaram: Thaleson, eu acho que você tá enlouquecendo. Thaleson, você tá exagerando demais, rapaz. Não precisa disso tudo não. Você trabalha todo dia e toda semana você prega. Você se esforça demais. Aí começaram a falar para outras pessoas que eu era exagerado, que não precisava de tudo isso. E foi me subindo uma raiva. Eu vou confessar para vocês, a minha vontade foi de responder, de devolver na mesma moeda. Só que o Espírito Santo sempre fala para mim: meu filho, eles não vão te entender. Telemassuricanda Arábia, Remanassúria. O Espírito Santo fala para mim: Thaleson, você não precisa falar nada, porque não importa o tanto que você falar, eles não vão te entender, porque você entendeu uma coisa que eles não entenderam. E eu perguntei: o que, Jesus? Jesus falou para mim: a quem pouco foi perdoado, pouco ama, mas quem muito foi perdoado, muito ama. Eles não vão te entender, porque eles não sabem da onde eu te tirei. Eles não vão te entender, porque no dia que você quis se matar, eles não estavam contigo. Quem estava com você era eu, meu filho. É Machuri Calabarrácia, Riamanacanda Rabala Súria. Sabe o conselho que eu vim dar nessa noite para você? Não tente provar nada para ninguém. Nemassuri Calabarrácia. Não se diminua para ser aceito por ninguém. Vão falar que você é fanática, vão falar que você é doido, vão falar que você é exagerado, mas você precisa entender uma coisa: você sabe da onde Deus te arrancou e o que Ele fez por você. O que eu sempre falo para Jesus é: Jesus, o que eu faço para o Senhor é pouco, porque eu entrego o meu suor no altar. O Senhor entregou seu sangue na cruz. Ele é Massuricanda Arábia. Eu sempre falo para Deus: Deus, do lugar da onde o Senhor me tirou, do que o Senhor já fez por mim, tudo que eu estou fazendo para o Senhor é muito pouco. Meu querido, eu vim com a palavra de Deus para alegrar teu coração nessa noite. Você está na mão do oleiro, e quem tirou você do fundo do poço foi o oleiro. E o oleiro está dizendo nessa noite para
para você: eu não arranquei você da lama para te perder no meio do molde. Eu não arranquei você da lama, não arranquei você das drogas, não livrei você do suicídio, para te perder no meio da caminhada. A obra que o oleiro começou, o oleiro vai completar em nome de Jesus. O vaso está sendo moldado pelo oleiro. Só que no versículo 4, Jeremias diz que o vaso se quebra. Cutuca quem está do seu lado e diga: o vaso se quebrou. É muito forte, porque não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. Deus não tem prazer em ver você quebrada. Deus não tem prazer em me ver quebrado. É por isso que Provérbios capítulo 3, versículo 12 está escrito que o Senhor repreende todo aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer ver bem. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer ver você quebrado, Deus quer ver você bem. Não é o oleiro que quebra o vaso, pastora, é o vaso que se quebra. Thalisson, como que o vaso que se quebra? O vaso se quebra indo aonde não é para ir, falando o que não é para falar, casando com quem não é para casar, fazendo o que não é para fazer. Só que tem um detalhe: o vaso se quebra, só que ele não se quebra na mão do diabo, ele não se quebra na mão de Jeremias, ele se quebra na mão do oleiro. Parece que eu vejo o vaso quebrado na mão do oleiro. Aí Jeremias está olhando, e o diabo também está olhando para aquele vaso quebrado. E parece que eu vejo o diabo olhando para o vaso quebrado e dizendo: olha, o oleiro foi lá, tirou o vaso da lama, só que agora o vaso está quebrado. Eu vou aproveitar que o vaso se quebrou, vou tirar o vaso da mão do oleiro e vou fazer o vaso voltar para a lama. É por isso que 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando o vaso se quebra, a intenção do diabo é arrancar o vaso da mão do oleiro e fazer o vaso voltar para o lugar que o oleiro arrancou ele. Só que enquanto o diabo quer pegar o vaso, Jeremias conclui o texto dizendo: e o oleiro tornou a fazer dele conforme o que pareceu a bem aos seus olhos fazer. É o diabo olhando para o vaso quebrado e dizendo: eu vou terminar de destruir, mas é o oleiro colocando a mão no vaso e dizendo para o diabo: tá quebrado, mas ainda é meu. Temassuri Calamanácia, ninguém acredita, mas está na minha mão. Eriavacamachuri Calabarrácia, tá fraco, mas eu vou colocar de pé. Sabe qual é a raiva do diabo? É que ele até consegue ver você quebrado, mas ele não consegue ver você na mão dele. Você está na mão de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Alamaya Kamanda Rabara Shoria Remiana